Olá, tudo bem? Me chamo Murilo Donato, sou diretor de teatro da Companhia Itinerante de Arte Cênica, a nossa queridíssima SIAC, aqui de Barra do Choça, interior da Bahia. Com muita satisfação estar voltando aqui na internet para poder estar trazendo um novo conteúdo, né? Dessa vez estaremos falando através do projeto Paulo Gustavo, da Lei Paulo Gustavo, do qual é um recurso do Ministério da Cultura do Governo Federal, através, tendo a gestão do recurso aqui no município por meio da Prefeitura Municipal. Então, do qual foi fundamental para a gente poder estar desenvolvendo esse trabalho, né? Assim como demais colegas da área da arte, que ao longo de 2024 conseguiram, cada um dentro da sua modalidade, desenvolver algum trabalho voltado para a cultura e para a arte aqui de nossa cidade. E o que nos coube dessa vez foi a elaboração, a pesquisa e elaboração de um espetáculo teatral, de um texto para o espetáculo teatral, do qual o nosso tema fundamental, nosso tema base, o objeto de nosso estudo é o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que foi uma comunidade semelhante a Canudos no final do século XIX até início do século XX. Ela teve o seu fim em 1937, ainda no governo Getúlio Vargas, e tinha os mesmos modos operantes que o Canudos. Canudos ocorreu no sertão da Bahia. Caldeirão da Santa Cruz ocorreu no sul do Ceará, divisa com Pernambuco, na região da Serra do Araripe, na microrregião do Cariri, na cidade, especificamente na cidade do Crato, tendo Juazeiro do Norte, a sua cidade vizinha, e a base fundamental para esse movimento, porque o líder dessa comunidade se tornou amigo do padre Cícero do Juazeiro do Norte. Na oportunidade, eu estou falando do beato Zé Lourenço. Então, José Lourenço, ele nasceu em Pilões de Dentro, na Paraíba, e um ano após, já aos 17 anos, um ano após a abolição da escravatura, ele, que é filho de negros alforriados, ele migra para Juazeiro do Norte em busca de seus pais, para trabalhar junto com os pais. E lá, ele sendo penitente, foi assim que ele adentrou Juazeiro do Norte, sendo penitente, ele torna a ser amigo do Padre Cícero, ganhar sua confiança, do qual Padre Cícero, em um certo momento, cede a ele, aluga um sítio chamado Sítio Baixa Dantas, para que ele pudesse desenvolver uma comunidade lá e receber essas pessoas que Padre Cícero enviava para lá, que eram flagelados, mendigos, ladrões, assaltantes, assassinos, enfim, pessoas de todas as naturezas, independente da sua condição. Procurasse o Padre Cícero encaminhava para o Sítio Baixa Dantas, e lá foi desenvolvido todo um trabalho no sertão, no agreste cearense, na região do Crato, na cidade do Crato, do qual teve como base a religiosidade e o trabalho. Todos trabalhavam, todos produziam e tudo era de todos. Então, essa foi a filosofia do Sítio Baixa Dantas, que antecedeu o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. O Padre Cícero recebeu um boi na época de presente e ele doou para o Sítio Baixa Dantas, e lá o pessoal começou a amansar o boi já era muito mansinho e ficou sendo uma atração da comunidade também, né? Então, enfeitava, as crianças brincavam, enfeitavam os chifres do boi. O fato é que chegou na cidade a informação de que havia uma comunidade que estava adorando o boi, e para uma sociedade muito conservadora na época, a igreja pressionou bastante o Padre Cícero com relação a esse Sítio Baixa Dantas, ao beato Zé Lourenço, assim como as oligarquias do Ceará e os grandes fazendeiros, a própria política, né, e a mídia, tendo apoio da mídia, pressionou para que acabasse com o Sítio Baixa Dantas, com esse princípio de movimento comunitário, um movimento que tem bases socialistas, e mais na questão da Bíblia, da religiosidade, né? Então, conforme vocês viram, esse é o fragmento que provavelmente embasou o beato nessa sua caminhada, nessa sua jornada. Só que com isso, com essa questão dos grandes poderosos verem seus fiéis, a igreja verem seus fiéis perdendo para
para essa comunidade, os próprios fazendeiros tendo sua mão de obra barata e explorada naquela época, né, migrando para um ambiente desse do qual era tudo verde, tudo se produzia, as plantações, era um pomar gigantesco, tinha açudes, tinha sírios, tinha galpões de tecelagem, de marcenaria, enfim, era uma comunidade autossustentável. Então isso incomodou demais a sociedade e utilizou esse boi para criar a mensagem, criar uma história de que existia essa comunidade que estava adorando esse boi. Então isso foi um dos motivos que fez com que o sítio Baixa Dantas não desse certo, porque o político Floro Bartolomeu, muito amigo do padre Cícero inclusive, ele manda prender o Beato Zé Lourenço e também esquartejar o boi. O Beato ficou preso 17 dias sem comer nada, depois foi solto e pouco tempo depois o dono do sítio Baixa Dantas, da área do sítio Baixa Dantas, vende a propriedade e tira o Beato Zé Lourenço da propriedade, junto com toda a sua comunidade, que já era um conglomerado muito grande de pessoas, né? E ele é jogado sem nenhuma indenização para fora. O fato é que todas as manufaturas, todas as benfeitorias que foram feitas no sítio Baixa Dantas, ficou perdido, ficou no prejuízo. Então o padre Cícero, para ajudar a continuar com a comunidade do Beato Zé Lourenço, cede uma área até então chamada de Caldeirão dos Jesuítas, na região do Crato, que passa a chamar Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. E aí sim começa a nossa história do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. O nome Caldeirão por conta das formações rochosas que durante o período de chuva acumulam águas, né, nessas bacias, e o que possibilita no período da seca a utilização e o convívio, né, todo o desenvolvimento que ocorreu lá. Passando aqui a imagem, né, para vocês ilustrarem, é dessa forma. Estou passando também algumas imagens de como é a região do Caldeirão. São imagens não da época, são imagens mais atualizadas. No entanto, a gente consegue imaginar, perceber a paisagem, uma paisagem mais agreste, mais árida. E daí a gente tira a percepção de quão importante foi o Caldeirão, porque dentro dessa área era produzido muita fruta, muito legumes, muitas verduras, hortaliças, todos os mantimentos, casa de farinha, de rapadura, tecelagem, as próprias roupas eles confeccionavam. Tinha professor dentro do Caldeirão, enfim, a comunidade ela passou a receber muitas pessoas, muita gente migrando para o Caldeirão, porque na medida que a seca ocorria muito vigorosa lá aqui no Nordeste, as pessoas passaram a ter muitas dificuldades, principalmente no alimentar, né? Então via nesse oásis, vamos dizer assim, uma possibilidade de se manter viva. E aí, com isso, foi incomodando muitos poderosos, que, conforme eu disse, assim como ocorreu em Baixa Dantas, aqui também no Caldeirão, houve uma pressão muito grande, acusando o Caldeirão de ser uma comunidade comunista e que seria um pontapé para uma nova Canudos. Então, de forma resumida, a história está sendo, eu estou contando dessa maneira, né? Mas a história é um pouco ampla, a ideia do texto é abarcar toda a história e também está passando, através da encenação, essa história por completo, né? Então, para resumir, o Caldeirão da Santa Cruz, após a morte em 1934 do padre Cícero, ele passa a receber mais fiéis, e as pessoas, esses fiéis, passam a enxergar no Beato Zé Lourenço um sucessor do padre Cícero. Até porque a gente passava por uma seca muito grande, vindo da seca de 32, muita gente morrendo de fome, carente, e as pessoas começaram a migrar para a região dos litorâneos, onde tradicionalmente chove mais e há um desenvolvimento maior. Só que para isso, o governo tomou a seguinte atitude. Currais do governo, estou deixando algumas imagens aqui. O que foram currais do governo? Os currais do governo foram campos de concentração, dos quais o governo prendiam as pessoas, detinham essas pessoas antes de adentrarem as cidades, para não enfeiarem as cidades, para não criarem uma cidade de flagelados, de mendigos e novas favelas. Eles cercaram áreas grandes e prendiam essas pessoas que estavam vindo do interior para o litoral, esses migrantes, né? E aí dava apenas uma ração, uma mistura chamada de ração, que o próprio jornal tem um recorte aqui que cita a ração que está acabando,
e sem nenhuma estrutura, né? Contam os historiadores que eram áreas sem estruturas e vigiadas pela polícia. Então, questão sanitária, de banheiro, de tomar banho todo dia, escovar dentes, nada, né? Alguns campos de concentração desse, currais do governo, né? Como foi intitulado na época, muita incidência de diarreia por conta de fezes espalhadas assim. Então, eram áreas extremamente desumanas para a estadia e, na verdade, eles estavam presos lá, cercados, sem poderem sair. Como diz Zé Ramalho, a vigilância cuida do normal, né? O normal é eles buscando uma sobrevivência, saindo de uma dificuldade do interior do sertão para vir para um litoral para poder arrumar um trabalho, arrumar alguma possibilidade de sobrevivência. E essa foi a ação que o governo fez. Foram criar esses currais do governo, conforme vocês puderam ver nas imagens, grandes números. Estou até colocando uma imagem aqui que fala dos números das pessoas que foram que participavam desses, que foram obrigadas a participar desses currais, né? Estavam presas nesses currais. Então são números gigantescos. Por aí a gente consegue mensurar o quão ruim isso foi para a nossa comunidade em si. Do contrário, contrariando essa lógica, o caldeirão da Santa Cruz, lá na região do Crato, em pleno sertão, estava em pleno desenvolvimento. Como disse, muita comida, muita fartura e um contingente de pessoas cada vez maior, né? O fato é que houve uma reunião entre o governo federal, o governo estadual e a igreja, a arquidiocese do Ceará, e eles decidiram que deveria acabar com o sítio, com o caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Foi encaminhado tropas do governo para poder acabar com o caldeirão, e as tropas chegaram. O Beato soube que iria ter essa invasão, conseguiu fugir. As tropas adentraram o caldeirão da Santa Cruz do Deserto e exigiram que as pessoas saíssem daquela localidade, né? Exigiram que saíssem daquela localidade. Só que as pessoas não quiseram sair. Claro, como é que vai sair para um mundo, voltar para uma terra sem condição nenhuma de vida, de trabalho? Ali eles estavam encontrando alimento, né? Seria até lógico isso. Só que não. Mesmo assim, segundo historiadores, foi tocado fogo nas instalações, nas casas, plantações, tudo destruído do caldeirão. Nesse período, o caldeirão, existia um homem chamado Severino Tavares, que ele vivia não fixo dentro do caldeirão, mas viajando, peregrinando, anunciando o fim do mundo, que o mundo iria acabar em 1940, segundo relatos de alguns remanescentes, principalmente no estado do Rio Grande do Norte. E as pessoas aumentando mais ainda essa questão da migração para o caldeirão, né? E quando o Severino Tavares vê que foi tudo destruído, contrariando as ordens do Beato, que era um homem extremamente pacifista, tanto que na comunidade, diferente de Canudos, não havia nenhuma arma, eles não eram uma comunidade armada, eram apenas as ferramentas de trabalho, foice, facão, machado, enfim. Contrário de Canudos, né, que houve uma resistência muito forte, segundo relatado no livro de Euclides da Cunha. No caldeirão não, mas o Severino Tavares, contrariando as ordens do Beato, ele resolveu agrupar um contingente de pessoas e conseguir armar uma tocaia para os policiais. E nessa tocaia armada por Severino Tavares, juntamente com outros camponeses, nesse conflito que houve contra o exército, acabou que matando o capitão José Bezerra. E nesse conflito também o próprio Severino acaba se ferindo e vindo a óbito posteriormente. O fato é que cerca de 200 pessoas morreram nesse conflito, segundo relatos, né, segundo historiadores, e isso desencadeou o fim do caldeirão. Então esse episódio foi crucial para o fim do caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Ele reforçou aquilo que eles já desejavam, que era o fim, tendo em vista que o caldeirão estava sendo acusado de comunismo, e como foi naquela época, né, em 1930, na década de 30, né, 1936 foi esse episódio, em 37 a invasão definitiva, né, em pleno governo de Getúlio Vargas. Então, o governo estadual liderado por Menezes Pimentel e o governo federal sob a liderança de Getúlio Vargas, em 11 de maio de 37, enviaram tropas militares e aviões autorizados pelo ministro Eurico Gaspar Dutra.
E segundo relatos dos remanescentes e de muitos historiadores, houve um bombardeio aéreo. Foi o primeiro bombardeio aéreo, um massacre contra a comunidade, e metralharam aqueles que estavam fugindo para as matas vizinhas, principalmente a Mata dos Cavalos, onde ocorreu aquele confronto com Severino Tavares. Há uma outra corrente que dizem que não houve esse ataque, que houve um sobrevoo, voos rasantes, apenas de conhecimento por parte do exército, e que em um momento ou outro houve um disparo para dentro da mata para ver se havia realmente algum remanescente, mas que atingiram apenas animais. Mas o fato é que a maioria dos remanescentes e dos historiadores informam de que houve realmente esse bombardeio e que muitas pessoas morreram. O número oficial foram cerca de 400 pessoas. Entretanto, outras estimativas baseadas nos sobreviventes chegaram à marca de 1000 pessoas, mais de 1000 camponeses mortos, entre crianças, adultos e velhos. O Beato consegue fugir, vai para Exu, em Pernambuco, onde acaba morrendo em 1946 de peste bubônica. Seu corpo é levado de volta a Juazeiro, estava em Exu, né, em Pernambuco, volta novamente para Juazeiro do Norte, onde é sepultado próximo à igreja onde Padre Cícero foi enterrado, né? Enfim, essa é o objeto do nosso estudo. Nós vamos para a próxima etapa desse projeto, a elaboração, colocar em prática esse espetáculo. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Nessa fase desse projeto, nós tivemos como um parâmetro a pesquisa bibliográfica e a apresentação desse tema em 4 escolas como contrapartida, sendo 2 na zona rural, 2 na sede. Então nós estivemos aqui no SET e no SEJA na sede, estivemos também no Boa Vista e na região do Sossego, no Manuel Ramos, no Colégio Manuel Ramos, do qual eu estendo o meu agradecimento ao coordenador Gilberto, que me apoiou, Gilberto Chagas, que me apoiou nessa empreitada de contatar, de conseguir reservar essas escolas, juntamente com os seus diretores, coordenadores, representantes, que cederam esses espaços, cederam as aulas para que eu pudesse estar explanando esse conteúdo, do qual, infelizmente, não faz parte do cronograma das escolas, das instituições de ensino. Ele não é debatido nas escolas, contrariamente a Canudos, né, que é uma matéria oficial. O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, infelizmente, juntamente com os currais do governo, conforme eu relatei, não há nenhum debate. Enfim, para não estender mais a história, agradecemos ao apoio da Lei Paulo Gustavo, né, através dos seus entes, governo federal, governo estadual e governo municipal, e espero que todos tenham curtido essa informação, tendo em vista que o nosso próximo foco, nosso próximo projeto será tentar colocar esse espetáculo em prática. O texto já foi pronto, conforme era determinado pelo projeto, a pesquisa, a elaboração do texto e levar esse conteúdo para algumas escolas públicas do município e aqui também pela plataforma da internet. O vídeo ficou grande, mas é necessário a gente contar a história, mesmo resumidamente. Há muitos fatos, há muitos detalhes importantes que não podem ser passados por cima, né? Por mais que tenha mais conteúdo, eu tentei sintetizar e falar mais rápido para que o vídeo pudesse ficar mais curto, mas a gente não pode fugir do conteúdo, e o conteúdo, no meu ponto de vista, é um conteúdo super interessante. Quando eu tive o prazer de descobrir esse tema, Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, isso me instigou bastante, ao ponto também que me deixou extremamente revoltoso, porque isso não faz parte da grade curricular, não é discutido, não é debatido, infelizmente. Mas vamos lá. Obrigado.